Olá pessoal, boa noite. Aguarda aqui o pessoal entrar, né? Aguardar um pouquinho. Tô vendo que nossa convidada já tá aqui. Aguardar só um pouquinho o pessoal entrar, né? Aguardar mais um pouquinho, só mais um minutinho. Boa noite, gente. Vamos entrando. Tô só aguardando o pessoal entrar pra gente começar a nossa live. Boa noite. Vamos entrando. Então, né, gente, pra quem tá aqui pela primeira vez, é a nossa segunda live do semestre. Hoje vamos abordar sobre o consumo exagerado de sal. O Farmácia Amiga é um projeto de extensão, né, que tem um público-alvo hipertensos. E eu vou convidar aqui chamar aqui a nossa convidada especial de hoje. Olá, Oi, olá. boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda na nossa live. Fique à Obrigada. vontade, né? Vamos começar, né? Acho que o pessoal vai entrando. Então, Uhum. gente, só para o pessoal que está entrando agora, né? Só repetindo aqui, hoje vamos falar sobre o consumo exagerado de sal. O Farmácia Amiga é um projeto de extensão que é voltado, né, para hipertensos. E hoje a gente está com uma convidada super especial, a doutora Joseni. Eu vou apresentar ela um pouquinho para vocês aqui. É, Joseni França, né? Ela é doutora em difusão de conhecimentos pelo Programa de Pós-Graduação Multi-Institucional e Multidisciplinar da PPGDC da UFBA, com bolsas da CAPES, e mestre em nutrição pela UNEB, bacharel em nutrição pela UNEB, organizadora e autora, né, da Gastronomia e Saúde, Alimente-se com Sabor, Gastronomia em Foco, Alimente-se com Saúde, Saúde e Adoração e Alimente-se Brincando. Atuou como professora do curso de nutrição da UNEB e participou do grupo de pesquisa em alimentos e nutrição pela UNEB com o apoio da FAPESB e CNPq. E é isso, doutora. Esqueci alguma coisa? Quiser complementar, se auto-apresentar para o pessoal, fica à vontade. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui essa noite, mais uma vez contribuindo com Farmácia Amiga. Já tive a oportunidade, antes da pandemia, de estar presencialmente com alguns dos seguidores. E é uma grande alegria estar contribuindo com a UNEB, que é a minha sede, digamos assim, né, de onde eu vim como nutricionista. Eu comecei o trabalho de pesquisa, juntamente com as professoras Mariângela e Clícia. É uma grande alegria estar poder contribuir. Estou feliz pelo seu nome também ser Ana, que é o nome da minha filha. E também Carol. vocês. Hã?
Carol. E estamos aqui com a presença de algumas pessoas, inclusive do meu colega de doutorado, Igor Pia, que está aqui me assistindo, me prestigiando. E outros, com certeza, devem estar aí. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui nessa noite. Pronto, então a gente já viu aí que a doutora já é de casa, né? Então, gente, podemos começar? Nossa... Sim. Então, né? Eu acho que o pessoal já deve estar entrando aí, né? Acho que a maioria já entrou à medida que for. Temos Mas a alguns gente aí. vai iniciar. Então, gente, doutora, a gente vai começar, né? A gente vai iniciar nossa live. A gente já se apresentou. Eu também sou Carol. Eu penso um pouco para a senhora, acho que a senhora já deve conhecer também, né? Que a gente já conversou muito. Eu sou Carol, sou estagiária do projeto do Farmácia Amiga. Sou graduanda do curso de farmácia da UNEB, estou no 5º semestre. E estamos aqui, né, para a gente realizar essa live juntas hoje. Então, vamos iniciar, né? Hoje a gente vai falar sobre o consumo exagerado de sal, é um assunto muito importante. Nossa última live a gente abordou sobre a importância do exercício físico, né, em hipertensos. E hoje a gente vai falar sobre esse consumo exagerado de sal, porque é uma questão muito importante, né? E vamos iniciar falando a diferença, né? Conta pra gente qual é a diferença entre sal e sódio. Na verdade, o sal de cozinha é um composto chamado cloreto de sódio. Então, tem cloro e tem sódio. Cada 1 grama de sal de cozinha contém 400 miligramas de sódio. Tem uma quantidade um pouco menos da metade. Em cada grama de sal são 400 miligramas de sódio. Pronto, O sódio é uma um bem importante. componente de sal. Pronto, bem importante essa questão, né? Então, sabemos, né, que o consumo exagerado de sal, ele pode causar a pressão arterial e, consequentemente, também pode causar, né, um AVC, que no caso é uma consequência da hipertensão. Quais são, assim, outras doenças que estão relacionadas ao consumo exagerado de sal no organismo? O consumo exagerado de sal, como você colocou aí, pode ser um agravante realmente na questão da hipertensão arterial, que pode levar a um acidente vascular cerebral, mas está muito relacionado com vários problemas cardiovasculares, porque ele vai alterar exatamente a questão da concentração de líquidos, o enrijecimento das artérias, né? Dificultando a circulação do sangue. Além disso, pode trazer também complicações renais. Então, realmente, o consumo de sódio e de sal, né, porque ele contém sódio. Existem outros sais também que implementam esse aumento. Podem trazer outros problemas além da hipertensão arterial. Pronto. E em relação à quantidade, doutor, tem, assim, uma quantidade, assim, ideal para o consumo? A gente fala assim, eu estou exagerando no consumo de sal hoje, acho que o consumo ideal é esse aqui. Tem alguma quantidade, assim, ideal para a gente se basear? Tem. Existe uma quantidade ideal, mas eu quero dizer que todo mundo se engana quando diz que está comendo pouco sal. Quantidade máxima, segundo a Organização Mundial de Saúde, seria de 5 gramas de sal. Ou seja, 2 gramas de sódio na proporção. E o que a gente sabe pelas estatísticas é de que o brasileiro chega a consumir 12 gramas de sal por dia. Ou seja, mais do que o dobro do que seria máximo. O máximo seria 5 gramas por dia. E o brasileiro consome muito mais. E consome porque uma parte desse sal é adicionado na comida, e geralmente o pessoal adiciona em quantidade exagerada. Eu até trouxe uma coisa aqui interessante, que eu gosto de lembrar, né? Aqui a gente tem um bocal de bique, tá vendo o bocal de bique? Ele tá cheinho de sal, esse bocal de bique, ó, tá cheinho de sal. Eu até dei uma sacudida, tá bem cheinho de sal. E aqui tem uma colherzinha de chá. Eu vou colocar aqui a quantidade que tem dentro do bocal. Bom, fica rasinho, não dá quase nada aqui, tá vendo? Que já tem aproximadamente 1 grama, já tem 1 grama de sal. Então, imagina aquela pessoa que tempera normalmente até um volume maior de sal, uma comida que vai fazer para 4 pessoas, e coloca 1 colher no feijão, 1 colher no arroz, 1 colher na carne, 1 colher no legume, na verdura, ensopado. Isso só para falar no almoço. E a pessoa, às vezes, ainda consome embutidos, enlatados, ou faz alguma preparação pela manhã com sal, à noite uma sopa, que se espera que seja feita em casa com mais sal.
Isso, além dos queijos processados e dos embutidos, que faz com que as pessoas consumam muito mais, chegando a esses 12 gramas que a estatística mostra. Verdade. É uma questão assim muito importante, né? Porque quando a gente assim geralmente está cozinhando, né? A gente sempre coloca assim uma quantidade de sal no olho, ou então no paladar. Ah, acho que falta um pouquinho de sal. Nunca assim em relação à quantidade ideal da preparação das alimentações, né? Mas sempre vai colocando mesmo assim e vai provando para ver se está bom. E bem importante essa questão. E o paladar geralmente não é um bom instrumento de mensuração. Porque quando a pessoa está acostumada a utilizar alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, comida de rua, fast food, alimentos congelados prontos, enlatados, embutidos, pimenta, vai perdendo a percepção da quantidade de sal, de quanto está mesmo ali colocando, além do baixo consumo de água, e acaba colocando mais do que é necessário, mais do que precisa. É preciso restaurar a percepção da língua, do paladar, para a quantidade mínima de sal e outros sabores que também são gostosos, que vão dar sabor ao alimento, que não seja só o sal de cozinha. Importante essa questão. Então, né, doutora, a gente está falando aqui sobre hipertensão, sobre a questão do consumo de sal, né, com a hipertensão, e a gente também tem a questão também da diabetes, né? Porque geralmente a gente liga muito a diabetes com a glicose, né? Com açúcar, não posso comer sal porque eu sou diabético, não sou hipertenso. Qual é a relação que tem entre o consumo de sal e a diabetes? Antes de responder especificamente essa pergunta, eu quero falar que a gente está falando muito aqui de sal, e o sal, como eu disse logo no começo da minha fala, ele é algo que vai aumentar o problema, vai ser um amplificador do problema. Mas a hipertensão tem as outras causas, que inclusive a diabetes também está relacionada, que é uma questão chamada da síndrome metabólica, que está relacionada com sobrepeso e obesidade, principalmente com o aumento da circunferência abdominal. Esse aumento da circunferência abdominal caracteriza um grupo de pessoas que tem predisposição para diabetes e para hipertensão. Ou seja, esse acúmulo de gordura na região abdominal. Então, a relação dessa gordura, que gera processos inflamatórios graves, inclusive hipertensão, diabetes e até mesmo câncer. No caso do acréscimo do sal, de alimentos ultraprocessados e de queijos ultraprocessados, acaba sobrecarregando as glândulas que estão nessa região e aí sim, trazendo prejuízos tanto para a questão do funcionamento do sistema circulatório cardíaco, quanto também para o diabetes. As estatísticas mostram que cada grama a mais, desses 5 gramas que a gente colocou, ou seja, cada grama a mais, aumenta em 43% a chance da pessoa desenvolver o diabetes. Mas por quê? Porque essa relação de excesso de sal está relacionada também com outros excessos, inclusive de gordura. E está muito relacionado principalmente com a sobrecarga que a gente dá ao pâncreas pelo excesso de gordura, que vem principalmente dos queijos processados, tem grande quantidade de sal. Então, é uma complexidade de fatores, gordura e sal. Tanto favorecem e amplificam o problema da hipertensão, como também podem favorecer ou aumentar a possibilidade do surgimento do diabetes. Bem importante, né? E, doutora, quando a gente vai assim, no mercado, né, a gente encontra assim, uma variedade de tipos de sal. A gente encontra aquele sal rosa, encontra o sal light, assim, vários tipos de sal. Qual é o sal assim, mais ideal para a gente consumir? Qual é assim, o mais saudável? Lembrando sempre que é preciso, como eu disse, a gente regular este paladar para a percepção do sal. O sal de cozinha, como eu disse, né, cada grama tem em torno de 400 miligramas de sódio. Existe um sal chamado sal light. O que é o sal light? Ele é mistura de cloreto de sódio com cloreto de potássio. Então, ele vai reduzir a quantidade de sódio em metade, em 50%. O sal rosa, ele traz como vantagens o fato de outros minerais em sua composição. Mas a quantidade de sal é só um pouquinho menor que o sal comum. Então, mesmo o sal rosa, que tem a vantagem de ter outros minerais, deve ser usado com cuidado. Um outro sal também que se fala é a flor de sal. A flor de sal tem muito sódio, cuidado. Inclusive, eu lecionei na área de gastronomia, a gente tem que tomar cuidado com esses efeitos que as pessoas querem ter com a flor de sal. A flor de sal é cloreto de sódio e há uma quantidade intensa de sódio também.
Uma boa opção para as pessoas seria fazer uma coisa que se chama sal de ervas, que é misturar uma parte do sal com uma quantidade de ervas secas, como orégano, manjericão, salsa, fazer um mix mais ou menos meio a meio. Claro que é importante que se a pessoa utilizar uma colher rasa de sal para temperar o feijão, vai utilizar agora uma colher rasa do sal de ervas, não dá para usar duas. Tem gente, não está salgado, eu vou usar um pouquinho mais. O que você está fazendo ao misturar o cloreto de sódio, o sal de cozinha, com as ervas secas, é que você vai poder estar utilizando uma proporção de sódio. Essa seria uma boa dica, realmente. Ainda vou estar incrementando o alimento com chamados óleos essenciais que estão presentes nessas ervas, como orégano, manjericão, alecrim, e vai manjerona, que são boas. Então, uma dica boa seria preparar em casa esse mix de sal com sal de ervas, para quem já tem questão de nutrição, e sempre apurar o paladar. Pronto. E aproveitando aqui, né? E esse preparo assim caseiro, né? Dessas misturinhas, pode ser preparado assim, guardar em uma quantidade, um determinado assim, tempo, ou é ideal preparar no momento do consumo? Deve preparar com antecedência. Claro que é legal você preparar 1 quilo de sal, mas digamos que você faça 250 gramas de sal e a mesma proporção em volume, pelo menos em volume com as ervas, né? Como as ervas são secas, elas são desidratadas, elas não têm uma atividade de água alta, então não há nenhum problema. O sódio também ele tem uma conservação muito boa, então não há a questão do risco. O risco que tem, você deve fazer em proporções pequenas, é porque com o passar do tempo, o orégano, o manjericão, as ervas de Provence, essas ervas secas, elas vão perdendo o flavor, o aroma, o sabor, e aí não vai ficar tão gostoso. Por isso, devemos preparar em pequenas quantidades, para evitar a perda do sabor que as ervas têm. Pronto, respondido. Fechado, sem contato com água, mas a gente faz com sal, em temperatura ambiente mesmo. Pronto, respondido tudo. Então, acho que a gente já está falando assim, né, um pouquinho sobre isso, na verdade. Quais são as opções para substituir o sal no preparo dos alimentos, né? Que a gente está vendo aqui que a senhora está fazendo tipo uma combinação. Mas tem uma forma assim de substituição? Olha, uma forma de substituição é exatamente o uso de ervas. A outra questão são as técnicas de cocção. Quando fazemos uma preparação ensopada, que é bem-vindo você fazer ensopado de legumes, mas sempre bom lembrar que quando a gente faz ensopado, a gente vai diluir os sabores. Quando eu estou assando, é como as pessoas às vezes fazerem pratos de carne, frango assado. Então, o assamento concentra. Inclusive, as carnes têm grande quantidade de sódio. Às vezes nem precisaria colocar sal. Se você temperar as carnes só com as ervas, o frango só com as ervas, colocar para assar, ele vai concentrar o próprio sódio que está no músculo do animal com essas ervas e já vai dar um sabor bem interessante. Além do que, você pode complementar esse prato e outros que você prepare à base de carne, sempre com legumes, com hortaliças. Porque as hortaliças são ricas em fibras, são ricas em água, em outros sais minerais que vão equilibrar no nosso corpo exatamente a questão da quantidade de sódio que temos em nosso corpo. E a presença dos outros minerais só vai trazer benefícios, inclusive em relação ao ganho muscular. E a presença de hortaliças vai fazer com que a pessoa também possa moderar seu peso, diminuir a sua frequência abdominal, uma condição melhor para o seu corpo em termos de desempenho cardíaco. Então, dicas são usar mais ervas, se possível, fazer preparações com quantidade reduzida de água, vapor, por exemplo, temperando no final, ou assamento, e utilizar legumes, frutas, hortaliças, que são ricas em outros minerais e que vão ajudar a equilibrar o quadro de hipertensão. Pronto. E sobre, assim, os alimentos prontos, né? Acho que alimentos prontos, assim, hoje em dia é uma coisa, assim, que, né, na correria do dia a dia as pessoas acabam consumindo mais alimentos prontos, como tem mais tempo, não tem muito tempo, né, de se dedicar a preparações dos seus próprios alimentos, né, que acho que seria o ideal. Em relação, né, aos alimentos prontos, quais são os alimentos, assim, que possuem, assim, uma quantidade alta de sódio? Os alimentos que contêm maior concentração de sódio são as sopas instantâneas, os molhos prontos, os embutidos, até porque os embutidos não têm sódio, são do cloreto de sódio, tem nitrato de sódio, todos os conservantes que são colocados, então como um incremento maior de sódio. Os temperos prontos também,
eles têm não apenas cloreto de sódio, como também tem glutamato monossódico, que aumenta mais a quantidade de sódio. O ideal realmente é prepararmos nossa alimentação em casa. Se a pessoa tem dificuldade, pode deixar algumas coisas já pré-prontas. Por exemplo, os alimentos congelados prontos, essas tortas, salgados que já vêm prontas, têm grande quantidade de sódio. Mas você pode comprar alimentos simples congelados, como ervilha, milho. Isso facilita o seu preparo na hora, sem precisar que você tenha que, por exemplo, pré-cozinhá-los. Basta apenas salteá-los e prepará-los, por exemplo, com ervas. Já vai dar um sabor especial. Você pode preparar com antecedência também pequenas porções de arroz e deixar para aquecer rapidamente, tanto no forno micro-ondas, como também no vapor. E assim, da mesma forma, com leguminosas, com os feijões. Então, você ganha tempo em casa. Claro que vão haver as exceções. E para as exceções, hoje em dia, nada como um bom buffet de um restaurante, aquilo que tem grande quantidade de saladas. Opte por saladas cruas. Com elas, exatamente por não estarem processadas, adicionadas de sal, são mais ricas em água, em fibras e vão ajudar o seu corpo a funcionar bem. Fique longe dos embutidos, dos queijos processados, dos molhos prontos, alimentos congelados prontos, temperos prontos. O melhor tempero mesmo, as sopas instantâneas. O melhor tempero mesmo é o tempero que a gente usa na casa da gente, que a gente aprendeu com os pais da gente. É o alho, é a cebola, são as ervas frescas. Nada para você fazer uma pasta de alho, ou como você, por exemplo, guardar já alguns gomos de alho descascados. Quando a gente quer, a gente consegue fazer algumas jogadinhas. Pode ser uma coisa que você pode fazer, juntando a família toda para fazer junto com você esse pré-preparo. É uma questão bem importante, né? Que às vezes a gente come fora, não sabe, tá até bom, né? Gostoso, mas a gente não sabe a forma que foi preparado, em relação também à quantidade, né, de ingredientes que foram colocados ali. Em relação, doutor. Inclusive, o Guia Alimentar Brasileiro, Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia que é mencionado e é enaltecido, elogiado em vários países do mundo. É um guia que salienta e destaca exatamente a volta a comer os alimentos em sua forma natural, o retorno e resgate dos alimentos do lugar, da nossa região, nossas frutas e hortaliças do lugar, o retorno a comer em casa, a ter mais reuniões em família, comemos mais alimentos vivos e naturais, integrais, da época, da região. Tudo isso a gente tem saúde e tem uma quantidade mais equilibrada de nutrientes para a nossa saúde. Verdade. E a cultura, assim, hoje em dia, é mais a questão em se reunir para sair, né? Para comer fora. Realmente é uma coisa bem importante. E sobre o consumo excessivo de sal e o risco de doenças crônicas, até que ponto o consumo de sal pode desencadear uma doença crônica, pode estar, né? A pessoa pode estar exposta a uma doença crônica. Olha, o sal especificamente, como eu disse, né, o ideal é que a gente pudesse reduzir. Inclusive, o governo colocou agora, recentemente, alguns anos recentes, a redução do sal, por exemplo, no pãozinho de sal. É uma boa iniciativa, mas o pão de sal é o que menos tem sal em relação a tudo que eu falei. Eu acho interessante que alguém pode passar a comprar o pão de sal, achar que tem menos sal e colocar mais manteiga, ou mais margarina, ou mais molho, ou mais queijo, e aí uma coisa não vai compensar a outra. O sódio, especificamente o sódio, ele realmente tem alguns riscos de sal, de cozinha em excesso, e os alimentos que contêm esses conservantes à base de sódio. Além da questão da hipertensão, a gente pode também ter problemas de estômago. Pode, inclusive, desenvolver câncer de estômago. Agora, esses são fatores que a gente fala que podem ter outros fatores interferindo, claro. A pessoa não vai ter câncer de estômago só porque está usando excesso de sal, mas porque está utilizando uma alimentação ultraprocessada, ou porque tem uma exposição grande a alimentos que são muito condimentados, ou tem um estresse muito grande, não sabe controlar suas emoções, tem uma herança familiar que predispõe a esse problema. É um conjunto de coisas. Mas, com certeza, o sódio está por trás de doenças crônicas. Não só a hipertensão, o próprio câncer de estômago há uma relação, doenças renais também. E é melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir antes. Porque quando uma doença renal chega a um ponto de insuficiência, aí as restrições são tão grandes na vida que não tem como voltar atrás. Então, é melhor observar seu corpo, fazer o diagnóstico precoce, aferir sempre sua pressão arterial,
como você colocou na última live aí, fazer exercícios físicos diariamente, monitorados, porque isso ajuda no controle da hipertensão. Ou seja, a gente é preventiva. Isso que vai ajudar. Isso é importante. Essa questão do conjunto de comportamentos é uma questão muito importante, porque, às vezes, né, como eu já falei, na live passada a gente falou sobre a importância do exercício físico para hipertensos, hoje a gente está falando sobre, assim, a importância, né, da alimentação mesmo, balanceada, da alimentação, assim, com a quantidade de sal balanceada, e não é só o tratamento medicamentoso, né? É um conjunto de comportamentos que favorecem para o tratamento não farmacológico também do paciente hipertenso, né? E então, doutora, né? Supondo que tem um indivíduo hipertenso, que ele consome uma grande quantidade de sal, tá ali comendo, tá de boa, aí depois lembra, opa, sou hipertenso, hein? Aí ele lembrou que ingeriu uma grande quantidade de sal. Tem alguns sintomas específicos que esse indivíduo pode desencadear. O que a gente pode fazer nesse momento? Tem algum alimento, alguma coisa que pode reduzir o sódio do organismo, alguma coisa? Até que eu posso falar, viu, Carol? Quando a pessoa está fazendo já uso de alguma medicação controlada, a gente imagina que a pessoa também está fazendo uma dieta. Aliás, antes de tudo, todo médico de que primeiro de tudo, que alguns prescrevem, então tapinha nas costas, assim, olha, mude sua vida também. Mas o mais importante que você colocar agora são as mudanças de hábitos. Quando as pessoas estão assim, com medo, receio de que esteja com problema de hipertensão, é importante que ela faça a aferição frequente, não uma única vez. Passou mal, teve mal-estar, ai meu Deus, minha pressão tão alta. Aquilo pode ser um pico hipertensivo e não ser realmente um problema que está acontecendo frequente. Outra questão importante que eu falei com o nutricionista é observar sempre o seu peso. Né? Existe tá com sobrepeso, há uma circunferência abdominal proeminente, isso precisa ser cuidado, porque isso favorece o aumento. Agora, existem realmente alguns sintomas que podem acontecer, como tontura, dor de cabeça, mas esses também são sintomas de outros problemas, como problemas de visão, né? Problemas a nível de ouvido. Então, assim, eu fico receosa de falar em sintomas, né? Porque sintomas podem ser de várias doenças. Dor no peito, sim, pode ser um problema já de depressão. Mas o que a gente espera? A gente espera que seja um homem ou mulher, que ele esteja numa ação preventiva, que esteja indo ao médico, né? Hoje em dia, eu faço uma relação muito grande entre hipertensão e sobrepeso. Essa relação é determinante, né? As doenças crônicas, degenerativas, crônicas não transmissíveis, estão muito relacionadas com a obesidade. Mas, pasmem, nós temos hoje no Brasil em torno de 30% da população que tem sido atendida, né? O levantamento mostra que 30% da população está com obesidade. E um percentual bem grande também com sobrepeso. 60% com sobrepeso e obesidade, mais ou menos 30% de obesidade e sobrepeso. O público mais vulnerável tem sido visto como o público masculino, porque é o que mais, de uma forma geral, está mais sujeito ao estresse. No entanto, o público que mais vai ao médico, tipo, 11 milhões de mulheres foram no levantamento de 2019, e 1 milhão de homens. Você observa quem está realmente observando, é importante que ambos os gêneros tenham a preocupação de estar observando se tem a família caso, se está com aumento de peso, se está sentindo alguma coisa, para acompanhar e começar a tomar atitudes preventivas. Né? E dessa forma, sim, poder evitar o problema e o agravamento do problema da hipertensão. Com certeza. Novamente, a gente falando sobre o conjunto, né? Um conjunto de comportamentos, é sempre um conjunto que favorece aquela consequência, né? Então, voltando aqui sobre os alimentos, né? A gente falou sobre os alimentos, agora a gente volta um pouquinho. Sobre o caldo quinô. O caldo quinô, eu acredito que seja assim, né? Uma coisa assim que algumas pessoas não cozinham sem o caldo quinô. E outras, não, esse caldo quinô não entra na minha casa. E aí, doutora, o que a senhora diz sobre o caldo quinô? E outros também, né? Outros temperos também industrializados. Todos esses temperos industrializados, a única coisa que eles não têm é amor. Não tem amor neles. Tem muito sódio, muitos condimentos, muitas substâncias que vão trazer algum dano. Inclusive, tem muito glutamato no sódio, que é um realçador de sabor e acaba viciando o paladar da pessoa, achando
só está gostosa se esses temperos prontos estiverem presentes. Por isso eu fico admirada, porque a minha avó e a minha mãe sempre cozinharam usando alho, cebola e temperos verdes. Essa foi a minha herança. Eu encontro pessoas, quando faço entrevistas e consultas, principalmente a população de baixa renda, que eu fico mais admirada do consumo, e pessoas do interior, pessoas de região que não é urbana, consumindo e já tendo aprendido da mãe. Pessoas assim, jovens de 20 anos, que aprenderam com a mãe, que agora tem 40 anos, a usar o caldo quinó ou de outra marca qualquer, de temperos prontos, industrializados, como sendo algo que garante sabor. Primeiro que não garante sabor, apenas vicia o sabor e traz realmente consequências drásticas para a saúde. Não só em relação ao cloreto de sódio, mas a presença de sódio como um todo, de outros conservantes, uma concentração grande de substâncias que vão, digamos assim, viciar o sabor e que não são sabor bom. Eu sugeriria para essas pessoas que estão adaptadas a esse tipo de tempero industrializado e pronto, assim, dobrem o seu consumo de água. Passem a consumir bastante água, lavem suas papilas gustativas. E no intervalo de refeições, chupe uma laranja, dê uma dentada numa maçã, uma fruta. Comece a perceber o sabor desse alimento. Na hora do almoço, rale uma cenoura crua, castigue essa cenoura, né? Se necessário, coloque um pouco de azeite de oliva. Se necessário, coloque um pouquinho de ervas. Comece a despertar o seu paladar para os verdadeiros sabores, os que trazem saúde. Porque os alimentos industrializados, como os temperos prontos, que ela citou algumas marcas, né? Ou das sopas instantâneas, ou dos alimentos prontos congelados, eles trazem doença e ainda viciam o sabor, camuflam e distorcem a capacidade sensitiva, sensorial que o nosso corpo tem, que a nossa língua tem, para perceber o sabor que os alimentos têm. E são sabores maravilhosos, né? O sabor natural de cada deles, um brócolis, um couve-flor, uma cenoura, tem um sabor. Claro que eu não sou obrigada a gostar de todos, mas eu preciso aprender a identificá-los. De preferência com constância, mas se já sou adulto, sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo de aprender. Importante, né? Bem importante mesmo. E a gente também está falando, né, doutora, sobre a senhora já abordou um pouquinho sobre a substituição do sal, como é que esse sal pode ser substituído. Eu ia perguntar à senhora agora sobre o sal, ou sobre o sal de ervas, né? Que poderia ser uma alternativa de substituição, mas a senhora já acabou respondendo, se quiser complementar com alguma coisa. Eu dei spoiler, né? Sim, com certeza o sal de ervas é uma boa opção. E todos os sais podem ser usados desde que a gente passe a utilizá-los assim, sem o excesso, a gente aprende a usá-los menos. Que eu acostume o meu paladar ao verdadeiro sabor que o alimento tem. Outro dia eu estava falando com uma amiga minha, ela fica impressionada quando eu falo assim, que eu recebi recentemente do interior um feijão preto, que alguém tinha colhido da roça. E eu temperei ele, a pessoa que estava trabalhando comigo, temperei com alho, com cebola, com folha de louro, e disse, que sabor gostoso que tinha esse feijão preto colhido da roça. Eu disse que não consegue acreditar, assim, só você mesmo para achar que estava gostoso. E estava realmente gostoso. Muito gostoso, principalmente porque ele tinha o gosto de feijão. O gosto de algo que foi cozido com carinho, me dava de presente. O gosto de algo que foi preparado. Isso também é muito importante no nosso dia a dia. Assim, podemos fazer sal de ervas, que já vai ajudar a reduzir. De colocar uma colher de sal, vou estar colocando uma meia colher de sal, menos de meia até, com bastante ervas, que vai ajudar, né? O uso desses outros temperos, como alho. O alho, ele dá um sabor. Ele não é salgado, ele não tem sal, mas dá um sabor. A folha de louro dá um sabor. Então, precisamos resgatar estes temperos que dão sabor ao alimento. Porque o sal, ele tem essas duas funções, né, na indústria, na nossa alimentação. Dá sabor e atuar na área de segurança, né, da conservação. Por isso que ele está na nossa história, conservando alimentos, desde as épocas mais ancestrais, inclusive carnes. Mas a gente precisa aprender a dessalgar nossa vida e usar o sal na quantidade certa, com equilíbrio. Essa questão da preparação, eu acredito que seja bem importante, né? Inclusive, eu já vi algumas indicações para crianças, né? As mães, assim, os pais, né? Cozinhando com as crianças, brincando, né? Os alimentos, para incentivar as crianças a comerem, né? Algum alimento assim que não seja assim tão bom para lá da criança. E essa questão do preparo realmente é uma coisa que eu acho que seja bem importante.
E outra coisa interessante, já que você falou nesse aspecto, é de que quando a gente é criança, a gente tem um paladar mais sensível. Às vezes o adulto quer colocar mais tempero no alimento, e a gente aprende isso, inclusive nas condutas, nos postos de saúde. Não precisa colocar sal. Mas sempre tem uma avó, uma tia ou mesmo a mãe insegura que quer colocar. E de fato não precisa colocar. A criança vai percebendo o sabor dos alimentos e só um pouco maior, quando ela for comer com a família, se a família se permitir usar alimentos com pouco sal, essa criança vai crescer com paladar e a família vai se educando também. Realmente, realmente. E então, né? A gente vê assim que quando uma pessoa é diagnosticada com hipertensão, né, que é uma doença crônica, hipertensão arterial, vai lá, né, geralmente na unidade de saúde, tá? Mas é bem difícil a gente encontrar, né, uma nutricionista em uma unidade de saúde, né, para fazer essas orientações de como é que deve ser essa alimentação. A indicação geralmente é reduz a quantidade de sal, não come sal, né, tá ingerindo pouca quantidade de sódio, mas não tem assim um profissional mesmo, nutricionista, né, para orientar esses indivíduos que são hipertensos. Então, doutora, como é que deve ser a alimentação de um indivíduo hipertenso? Tem algo que deve ser substituído? Que não, assim, isso aqui não pode ser ingerido por hipertenso? Como é que deve ser essa alimentação de um hipertenso? O que não deve ser ingerido, a gente já falou em parte, né? Eu daria um destaque principalmente para os queijos, até mesmo para os laticínios. A gente precisa repensar essa questão do laticínio na vida adulta. Os alimentos ultraprocessados, que o nosso guia alimentar destaca bem. Os temperos prontos, os molhos prontos, as sopas instantâneas. E quero chamar a atenção um pouco do fato de que talvez existam alguns nutricionistas que não se deem ao tempo, mas eu conheço várias que gostam de fazer um bom trabalho. Então, se você conhece uma nutricionista de saúde, converse com elas. Né? Elas também precisam procurar saber as que não estão com disposição ou que não tiveram interesse, a saber como orientar. É importante que você coma na hora do almoço, principalmente no almoço, que é a refeição, digamos assim, que o sal está mais presente, que a pessoa se habitue a comer uma salada de verduras cruas, folhas rasgadas, a criança também pode participar, alface, cenoura, beterraba, tomate cortado. Claro que tem épocas que o preço está menos, tem épocas que o preço está mais, mas aí você vai utilizando aquilo que é possível dentro da sua possibilidade. Quem sabe até orientar uma horta comunitária, se você tiver um poder cultivo menor, participar de uma horta comunitária, plantar alguma coisa no seu quintal. Mas é muito importante que você faça um uso muito grande de uma salada de hortaliças cruas, como eu disse, né? Com folhosos. E complemente também com alguns alimentos de origem vegetal cozidos, como o próprio brócolis ou chuchu, ou a mesma abóbora, um pouquinho de abóbora com quiabo. Isso vai adicionar mais sais minerais e menos sódio na sua alimentação. Ao preparar carnes, prefira realmente aquelas que de fato sejam magras, o que é difícil, porque a gordura está dentro do tecido. E reduz essa quantidade de carne. A gente come mais proteína do que precisa de verdade. Não imagina como a gente come mais do que precisa. Tem preferência, se não for possível, tem preferência aos alimentos integrais. Mas se não der para comprar arroz integral, troque o arroz branco, seja aipim, que você faz também temperando com ervas, com cortado de inhame, ou seja, por outros carboidratos que não o arroz branco. Então, essa junção de muitas verduras e pouca carne vai fazer você ter mais saúde. Na refeição da manhã, ela naturalmente colorida com pelo menos uma fruta. A Organização Mundial da Saúde preconiza que a gente deve comer 5 porções de fruta por dia. 5 gramas de sal, 5 porções de fruta por dia. E fruta não é suco, como é a fruta. Se não der para ser 5, 3, né? Sabe, uma de manhã, uma no lanche da tarde, uma laranja, uma tangerina, uma à noite. Isso também ajuda no controle da hipertensão, ajuda na questão do controle do peso e até do consumo de alimentos com sal. De manhã, além da fruta, consuma uma preparação regional. Pode ser o famoso cuscuz, gostosíssimo, leite de coco, saboroso, ou com um ovozinho que você faz, bota umas ervinhas nesse ovo, fica maravilhoso. Pode ser um empim que você compra, descasca, congela, e as pequenas porções você descongela na hora de cozinhar. Fica super saboroso também com ovinho, mas lembre sempre de ter fruta. E ao longo do dia, entre as refeições principais, beba muita água. Hidrate seu corpo. Aproveite esse tempo de saúde que você tem para fazê-lo funcionar bem.
tanto no inverno como no verão, mas principalmente no verão. Faça atividade física, sue bastante, e ao suar, mais água ainda para mais hidratação. Pele bonita, coração bom, intestino funcionando bem, e o estômago, todo o corpo agradece. Verdade. E a gente está falando aqui, né, doutora, sobre hipertenso, mas a gente indica isso tudo para o público geral, né? Serve tanto para prevenção também, né? É muito importante. E sabemos também, né, que a hipertensão mal controlada, ela pode causar várias complicações, né? Como a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal. E nesses casos, alguma recomendação específica em relação ao consumo do sódio? Olha, eu acho que ele tem que colocar em prática tudo que a gente falou aqui. Mas eu quero voltar para onde a gente começou, que é o fato de que o sal agrava a situação da hipertensão, ou seja, agrava o aumento da pressão arterial. Mas, na verdade, esse problema começa quando eu sobrecarrego o coração por conta de que está difícil enviar o sangue na quantidade necessária para o corpo. Então, quando eu começo a obstruir as minhas artérias, com placas de ateroma, com gordura que se acumulam, por conta de uma alimentação gordurosa e falta de exercício, o coração tende a fazer um aumento da pressão para continuar mandando sangue e oxigênio na quantidade suficiente para o cérebro e todo o corpo. Quando eu simplesmente tomo um remédio para baixar a pressão, eu alivio o trabalho do coração, mas eu não resolvo o problema do envio de sangue para todo o meu corpo. Ele continua precisando de sangue, de nutrientes e de oxigênio. Então, eu preciso cuidar realmente de forma integral do meu corpo, fazer exercício físico e comendo uma alimentação naturalmente colorida, com verduras, frutas cruas, para que essas artérias funcionem bem e eu não tenha esse problema da pressão arterial elevada, não tenho hipertensão. Esse problema eu não quero ter, não é meu, isso não me pertence. Ser diagnosticado com um problema com pressão arterial não quer dizer que você tenha ou seja dono de um problema de hipertensão. Também não quero dizer com isso que você não deve usar a medicação que o médico te mandou. Depende do estágio que você está. Mas o que eu quero destacar é que o trabalho preventivo, o trabalho consociado, pode ajudar em muito você. Verifique com frequência a sua pressão arterial. Se existe um problema na sua família, se você tem sobrepeso, comece hoje a ter atitudes preventivas, de caminhar regularmente, de 30 a 40 minutos por dia, de fazer um consumo grande de frutas e de verduras, ou seja, de trabalhar em favor da sua saúde, para você não ser dono, não ter essa doença, não queira ter ela para você, né? Para você não ter realmente nem ela, nem problemas mais graves. Se você tem, se você está com ela, melhor dizendo, não gosto da palavra, se você está com ela, trabalhe de forma favorável, para que ela não aumente, para que ela não traga agravos para você, para que você possa ter uma vida, desfrutar dessa vida com saúde, com longevidade, né? Com saúde na sua completude. Problemas de aumento de pressão arterial pode levar a agravo do coração, pode levar a agravo do coração. Se existe um problema isolado, não é isolado o problema, ele vai trazendo outras consequências. E isso é ruim. O remédio, por si só, traz um controle, mas não uma solução. A solução está na prevenção. É uma questão bem importante, né? A questão do prevenir é uma questão assim, bem importante, e principalmente quem tem, né, casos assim, de doenças crônicas assim, hereditárias, né? Então, doutora, a gente quer sair daqui sabendo, quando a gente for fazer compra, a gente quer sair daqui já sabendo de tudo. Quando a gente tem como identificar alimentos naturais industrializados ricos em sódio, a gente está lá no mercado, a gente vai olhar assim, depois da live, né? Depois dessa live, a gente vai lá, não vou comprar esse não, porque esse aqui não serve para mim, esse aqui é um alimento rico em sódio, então deixa ele lá no cantinho, vou pegar esse aqui. Tem alguma forma da gente identificar esses alimentos ricos em sódio na hora das nossas compras? Nos alimentos naturais, eu vou dizer, use-os todos. A melhor embalagem que existe é a casca. A casca da laranja, a casca da banana. Agora, nos alimentos industrializados, houve inclusive agora uma reformulação da rotulagem para destacar exatamente esses excessos. Imagine, às vezes, que eu coloquei o consumo máximo por dia seria de 5 gramas de sal. Muitas vezes a pessoa compra um biscoito que em uma porção dele, que geralmente uma porção de uma tirinha de biscoito, são 3 biscoitos. Esses 3 biscoitos já tem 500 miligramas de sódio. Mas a gente já tem meio grama. E geralmente a pessoa não come 3, só come a tira toda. Às vezes, só naquela tirinha de biscoito, já comeu 2 gramas de sódio ou até mais.
2 ou 3 gramas de sódio em uma tira de biscoito. Eu estou fazendo terror, nutricionista que não gosta de mim, se eu faço terror. Recomendo até um filme para a gente assistir. Um filme que já tem tempo que está no YouTube, chama-se Muito Além do Peso. Ele destaca um problema que está acontecendo já em crianças com problemas de hipertensão, de colesterol elevado, de trombose, por conta desse excesso de alimentação industrializada e distância dos alimentos naturais. Então, quando você for comprar, observe a quantidade de sódio em uma porção. Mas entenda que o que está no rótulo é uma porção. Observe quanto você come daquele alimento. Porque uma porção, muitas vezes, é uma colher de requeijão, por exemplo, e só ali, às vezes, tem 400 miligramas de sódio. E a pessoa come 2 colheres de manhã e 2 à noite. Lá se vão 1.600 miligramas, 1,6. Não é que a gente tem que ficar preso à matemática, mas imaginar que todos os alimentos industrializados que precisam de algum tipo de conservação, eles têm quantidade grande de sal. Os enlatados, mas principalmente os ultraprocessados, principalmente os molhos prontos. Se você for olhar os biscoitos, você vai ver neles uma quantidade excessiva de sódio. Sempre pense o que é uma porção e quanto você realmente come em sua vida, né? Em uma refeição, quanto você realmente come. E aí você vai ter noção. Viu sódio ali em destaque, viu uma quantidade expressiva de sódio em uma porção, você deve se distanciar desse alimento e preferir formas mais naturais, né? Como alimentos mais integrais, como alimentos in natura. Como eu disse, substituir o pão com aipim cozido, uma macaxeira, joca, né? Substituir o macarrão por um nhoque que você faz de batata, que você tem para a sua casa. Substituir os produtos industrializados e processados, como os embutidos, por carnes que você prepara na sua casa, né? Por porções mais magras de carne, sempre dadas com alimentos com temperos prontos, ou com temperos naturais e não com temperos prontos. Olha os rótulos. Os rótulos são um bom indicativo. Vi uma vez e cuidado com alguns rótulos que destacam assim, menor teor de. Às vezes o menor teor de é em relação àquele mesmo produto naquela classificação. Então, quando você vê assim, menor teor de sódio, é aquele... vou dar um exemplo com gordura, que é muito comum. Tem um iogurte que o pessoal gosta muito de comprar, que é o grego, que é mais gostoso, claro, porque é mais gorduroso. Aí tem o grego light. A gente vai falar, o grego light tem menos gordura, mas saiba que o grego light tem menos gordura em relação ao grego tradicional. O grego light tem mais gordura que o iogurte normal, natural, desnatado, e muito mais do que o grego light. Ele só é light em relação ao grego tradicional, que é bastante gorduroso. E os alimentos, como eu acabei falando aqui também do requeijão cremoso, aquela cremosidade dele grande parte de gordura, grande quantidade de sal. Inclusive, o light, o requeijão cremoso light, ele tem menos gordura, tem mais sódio que o tradicional. Olha que coisa! O requeijão cremoso light, ele é light em relação à gordura. Mas ele tem mais sódio do que o tradicional. Esse sódio que faz com que ele fique encorpado, jogado da indústria, isso está aí para vender. E a gente tem que usar a sabedoria para escolher. Fazer compra com calma e olhando com calma essas questões, né? Então, passa tão rápido o tempo aqui, meu Deus. Se eu pudesse estar passando 1000 perguntas para a senhora aqui. Mas a gente está chegando no final da nossa live. A gente vai passar aqui agora por as dúvidas, né, do pessoal que está aqui. Vamos ver aqui as dúvidas do pessoal. Eulaninha Nense pergunta: além de provocar hipertensão, o que mais o sal pode causar no organismo? A gente já comentou, talvez você tenha entrado depois, mas já repete. O sal em excesso, ele pode trazer problemas no estômago. O sal em excesso pode trazer problema renal. Esse agravamento da hipertensão pode levar a problemas como acidente vascular cerebral. Então, é de problema realmente o excesso de sal. E a gente está falando aqui do sal de cozinha, que no máximo deve ser 5 gramas por dia, mas o grande problema é o sódio. E além do sal de cozinha, a gente tem sódio também, no carbonato monossódico, no nitrato de sódio, que está presente em alimentos prontos processados, em alimentos em sopas instantâneas e também nos embutidos. Esses são terror, eles são ruins até para câncer. Independente do sódio, eles já são ruins para a questão do câncer. Os embutidos. Pronto. Santana Camila pergunta:
Tem como prevenir hipertensão arterial hereditária com alimentação? Você falou essa palavra hereditária algumas vezes. Eu quero destacar aqui que a palavra que você disse que o requeijão cremoso é tão gostosinho. Tudo que tem gordura é gostoso. A gente tem que aprender a gostar das coisas das gorduras vegetais, como das castanhas, das nozes, da abacate, das jejum. Agora, você falou a palavra hereditária. O que a gente tem é uma predisposição. A gente não nasce marcado. Meu pai teve hipertensão, eu vou ter hipertensão. Os hábitos da família que vão determinar essa hipertensão. Então, meu pai tem hipertensão e gosta de sempre comer rabada, sarapatel, vida baiana, e eu como do mesmo jeito, vivo do mesmo jeito, não faz exercício, não faz exercício, não faz exercício, a chance dele talvez seja maior do que a minha de ter uma vida melhor, porque teve às vezes uma infância melhor. Uma infância mais livre, mais solta. E hoje a gente é mais sedentário. Então, o que existe, na verdade, é uma predisposição. Não existe hereditariedade em hipertensão. Existe predisposição. E se eu mudar meus hábitos, eu quebro essa predisposição. É o que a gente chama de fenótipo, a expressão do fenótipo. Né? A gente pode ter uma vida bem diferente dos nossos pais se a gente mudar nossos hábitos e ainda convidá-los a fazer como nós. Mudar os hábitos alimentares deles. Pronto, questão bem importante. A gente está sempre, né? Sempre aprendendo, sempre enriquecendo nosso conhecimento. Ter esse conceito, esse pensamento de hereditariedade, começa a praticar o que a gente falou aqui. Começa a comer frutas de manhã, comer verdura na hora do almoço, faça uma caminhada de 40 minutos todos os dias, beba muita água. Você vai ver isso mudar, esse ciclo vai quebrar na sua vida. Pronto. Taylor pergunta também, acho que a gente já abordou muito aqui essa questão, né? Do sal de ervas. No sal de ervas, quais são as ervas que devemos utilizar? Até quantas podemos misturar? Eu não gosto de misturar muitas ervas, não, porque depois você se perde nos sabores. Eu, particularmente, gosto, como eu citei aqui no caso, se a pessoa quiser preparar até mesmo um frango e colocar só as ervas, né? Elas já vão dar um sabor interessante sem você precisar nem usar o sal. Eu sugiro que você use os 3 tipos, né? E você varie. Você pode usar, por exemplo, orégano, manjerona ou manjericão e salsinha. Depois, no outro mês, você usa uma de uma forma diferente. Veja o que você mais gosta. Então, os 3 tipos de ervas tá bom. Lembre-se de fazer sempre pequenas quantidades, porque em pouco tempo o sabor gostoso da erva se perde. Então, você faz pequenas quantidades, não porque estraga, porque não vai estragar. Mas faça 200 gramas de sal e o mesmo volume de ervas picadas, né? E escolha 3 tipos. Como eu citei aqui, orégano, manjericão e salsinha. Estão naquelas que você mais aprecia. E ainda incremente a sua alimentação, se for feijão, coloca um louro dentro, se for uma carne, coloca um aipim dentro, e vai ficando gostoso. Pronto, respondido aí, Taylor. Tem uma última pergunta aqui, né? Deixa eu ver. Eu gostaria de saber se para o hipertenso o ideal é não usar o sal adicionado à quantidade de 5 gramas. Com certeza. Com certeza. Eu acho que só um pouquinho. Eu vou reformular a pergunta dela rapidinho. Eu gostaria de saber se para o hipertenso o ideal é não usar o sal adicionado ou essa quantidade de 5 gramas máximo indicada pela OMS poderia ser, ou essa indicação pela OMS poderia ser utilizada também? Não, essa indicação de 5 gramas é para a população em geral. A gente tem uma resistência incrível, porque as estatísticas mostram que o brasileiro consome de 10 a 12 gramas. Porque não é só aquele que ele adiciona, como eu falei, é todo esse monte de alimentos processados que contém grande quantidade de sal e que acaba aumentando o consumo. Se a pessoa já tem hipertensão, muitas vezes a quantidade máxima que ela pode usar, dependendo do agravo, talvez seja 3 gramas, ou 2 gramas, ou até 1 grama. Talvez a quantidade esteja presente até nos alimentos desse sódio, porque todos os alimentos têm um pouquinho de sódio. Até as verduras têm um pouquinho de sódio. Mas a gente não pode abolir as verduras porque elas têm muitas coisas boas. Então, se a pessoa já tem hipertensão, a quantidade deve ser menor ainda. E ela não deve estar usando embutidos, nem enlatados com sal, conservas de sal. E preferir realmente o feijão, velho arroz, a abóbora, o quiabo, a cenoura, os legumes. E utilizar menos sal ainda. O ideal para que não tenha um problema é uma quantidade menor adicionada. Porque todo alimento já tem um pouquinho de sódio. 5 gramas
é o ideal para a população em geral. Embora a gente tenha que considerar, o brasileiro é resistente, né? É resistente, mas está doente. Por isso precisa se cuidar, precisa reduzir. Se você consome uma quantidade, diminua. E lembre-se, esses 5 gramas, a gente não é só aquilo que a gente mede porque está adicionando. Esses 5 gramas inclui tudo que está na alimentação. Inclui a pipoca que você comprou, inclui a torta que você comeu, inclui o salgadinho que você comprou, inclui o cuscuz que você comeu de manhã, inclui o queijo que você comeu, o sanduíche do fast food, esses 5 picles, que tem grande quantidade de sódio. Então, os 5 gramas inclui tudo isso. Por isso que a gente deve reduzir os processados, porque assim a gente consegue ter um limite de segurança. Pronto. Chegou outra pergunta aqui. E quanto à diabetes? É provocada por estresse? O que fazer? Olha, o diabetes não é provocado por estresse. O diabetes acontece quando a pessoa começa a ter uma resistência à insulina. E o diabetes tipo 2, que é o mais que a gente encontra hoje na população, inclusive entre adolescentes, é provocado pelo aumento de peso e alto consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos gordurosos e não só aqueles ricos em açúcares, ou alimentos em excesso. O que pode acontecer é quando a pessoa está estressada, como nós temos um organismo complexo, nesse momento a pessoa tem picos. Quando a pessoa está estressada, ela tem um pico de hipertensão. Às vezes a pessoa nem é hipertensa. Quando a pessoa está estressada, ela pode ter um pico de glicemia. Pode. Mesmo tomando medicação que controle. Agora, não existe uma diabetes que seja provocada por estresse. A diabetes é uma disfunção do corpo, onde o pâncreas está, digamos, de uma forma bem leiga, mais preguiçoso, resistência à insulina, havendo uma circunferência abdominal, um aumento, e isso dificulta também o processo todo de trabalho, de metabolismo das nossas glândulas. Está acontecendo tudo isso quando a pessoa tem diabetes. O estresse pode provocar um pico, um momento mais grave, até mesmo em pessoas que talvez não tenham o processo. Mas não existe diabetes por estresse. Pronto, respondido aí. E Santana Camila pergunta: em caso de consumo de muito sal em uma alimentação em que uma pessoa percebe que consumiu muito sal e começa a ter sintomas como dor de cabeça, mal-estar, tem algo que a pessoa deve ser feita de imediato? Eu acho que ela complementou ainda falando aqui, né, que no caso, sendo uma pessoa que não é hipertensa e não toma nenhum medicamento assim, né? No caso, a pessoa não é hipertensa. Se a pessoa não está com hipertensão, se a pessoa não está com hipertensão, a água, né? A gente não tem essa quantidade, muitas vezes a dor de cabeça é um sintoma de desidratação, de excesso de solução e de pouca água no corpo. Se você perceber que comeu muito sal, procure compensar esse sal com ingestão de água, não de sucos, nem de refrigerante, porque só vai dar, certo? É o que vai atenuar esses sintomas de cabeça, que geralmente é a desidratação. Agora, se a pessoa fez a bobagem, sendo hipertensa, de consumir muito sal, é bom realmente descansar, repousar, relaxar, beber muita água. Depois de algum tempo, verificar a sua função e não fazer mais isso, porque é colocar a vida em risco, né? Porque, como eu disse, o sal é um agravante da infecção. O processo começa quando o meu coração tenta bombear com mais força, porque há obstrução das artérias, por excessivo consumo de gordura. E por isso que a gordura também está relacionada com todos esses processos, chamados de síndrome metabólica. Manter um peso equilibrado, e ninguém precisa ser nenhuma Gisele, padrão. O padrão sou eu, né? Tentar equilibrar um peso com a sua altura, com a sua faixa etária, com o seu gênero, e aí você vai conseguir ter o equilíbrio necessário para o seu coração trabalhar bem. Essa questão do peso e altura realmente é bem importante. Então, doutora, deixa eu ver se tem mais alguma. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. O pessoal já está aqui agradecendo. Acho que não temos mais nenhuma dúvida. E aí a gente começa nos agradecimentos. Queremos agradecer a doutora. Se a senhora quer complementar com mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu queremos mais uma vez agradecer por essa live com vocês. Eu estou torcendo para que eu consiga deixá-la gravada aqui, estou preocupada com o tempo, que acho que já tenho passado de 1 hora, eu gosto muito de deixá-la gravada, para poder reencaminhar para outras pessoas e que essa informação, esse conhecimento que a gente
é uma prática minha difundir o conhecimento, né? Que possa servir de prevenção para as pessoas, aqueles que quiserem me seguir, né? @joseni.nutri no Instagram, estou às ordens, para a gente trocar ideias, para atender, se for necessário alguém, a gente faz o atendimento com valores bem acessíveis. Então é isso, estou sempre à disposição para poder transmitir, compartilhar e difundir o conhecimento para ajudar a manter a saúde das pessoas. Pronto. Então, doutora, a gente já fixa aqui, né? Para quem quiser seguir, acompanhar o seu perfil. E a gente agradece, o Projeto Farmácia Amiga agradece por ter aceito o nosso convite. Foi assim, foi maravilhoso, né? Foi muitas informações importantes. E sempre que a senhora quiser poder estar aqui com a gente, as portas estão abertas para a senhora. Pode vir, pode mandar mensagem para a gente, que a gente está sempre à disposição. Queremos também agradecer ao pessoal que sempre acompanha a nossa live, que está acompanhando a nossa live aqui hoje. Que, se tem alguém pelo perfil da doutora que quiser acompanhar também nosso perfil, pode estar seguindo aí nosso perfil. Farmácia Amiga, eu estou seguindo. Isso. Isso aí. Então é isso. Um beijo, muito obrigada. Saúde para todos. Foi um prazer estar aqui com a senhora. E é isso, gente. Então a gente vai encerrar a nossa live. Tchau, tchau, viu? Um prazer.